Bom, para quem está aqui, bom dia. Para quem vai assistir a gravação, bom dia também. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aí durante essas sextas-feiras de Café com Exame. É sempre muito legal, porque também é um aprendizado quando a gente tem que aprofundar um pouco mais a literatura, enfim. Então, hoje eu decidi falar sobre a frutosamina, porque existe uma importância clínica no pedido desse exame e muitas vezes é subestimado. Então, nós percebemos que na rotina clínica tende-se tudo, com o passar do tempo, a meio que robotizar, a virar receita de bolo. E por isso que às vezes a gente tem que trazer à tona novamente alguns exames que estão na rotina, não são nenhum bicho de sete cabeças na hora de solicitar, não tem que terceirizar para laboratório muitas das vezes. E a gente percebe que ele é muito pedido, é muito pouco pedido ainda assim, que é a frutosamina, né? A frutosamina, ela obviamente ela está envolvida mais naqueles casos em que há uma suspeita de uma hiperglicemia persistente e por isso, inclusive, que ela é bastante sugerida, né, nesses momentos. Mas a gente vai ver que também não só elevações da frutosamina, mas também as diminuições podem sugerir algumas possibilidades diagnósticas, alguns mecanismos fisiopatogênicos diferentes, né? Mas para a gente começar a falar da frutosamina, a gente precisa entender, primeiramente, o que é a frutosamina. Depois que a gente entende a formação molecular da frutosamina, é que fica um pouco mais fácil de entender como que ela é útil na rotina clínica, para você utilizá-la como um bioquímico, né, na busca pelo seu diagnóstico. Então, a frutosamina nada mais é do que uma glicose que não está livre no plasma desse animal, né? Essa glicose, ela eventualmente ela vai se ligar a uma porção amina de uma proteína circulante, uma proteína plasmática, e ela vai se ligar, na maioria das vezes, no aminoácido da lisina, nessa proteína, na verdade, nessa molécula, né, que é a proteína, mas na seção amina da proteína, existe ali uma possibilidade de ligação da glicose. E a glicose ela vai se ligar a essa proteína, muitas vezes, né, a gente pode dizer que 80% das vezes a proteína que a glicose resolve se ligar é a albumina, o que vai nos direcionar bastante também na questão das alterações, mas todas as proteínas, né, principalmente a albumina e imunoglobulinas, tá? Principalmente a IgG. Mas enfim, o que é a frutosamina? Frutosamina é uma glicose que se ligou a uma proteína plasmática, tá bom? E aí, o que acontece? Que propriedade dá a essa nova molécula que permite que a gente mensure ela? Bom, essa ligação com a proteína, ela é uma reação não enzimática, tá bom? Então, não há nenhum efeito sobre a molécula e é uma ligação irreversível, certo? E é importante a gente saber que essa ligação é irreversível porque a gente só vai ter o catabolismo, né, da frutosamina quando houver o catabolismo da proteína em que a glicose está ligada. Perfeito? Então a gente vai entender também o que dá uma certa estabilidade para essa molécula. Ela não, depois que ela forma a frutosamina, essa ligação estável, né, depois de uma ligação instável, que não convém falar aqui, mas existe essa proteína, é importante que a gente saiba. Aí eu coloquei até na imagem que nada mais é do que uma cadeia polipeptídica, né, uma proteína, e aí a glicose, que são esses 4 pontinhos que vocês estão vendo aqui, elas vão se ligar lá na porção amina dessa proteína e vão se ligar de forma irreversível. A partir daí a gente tem uma nova molécula e essa molécula é mensurável. Beleza? A gente vai entender por que ela é tão legal e tão importante, principalmente no diagnóstico de doenças hiperglicêmicas persistentes, tá bom? Obviamente a gente está falando aí
principalmente da diabetes mellitus, mas existem outras enfermidades que podem provocar tanto a elevação quanto a diminuição da frutosamina. Beleza? A gente precisa lembrar também a questão da meia-vida, né? Antes de falar da meia-vida, só para lembrar, por que a gente chama essa proteína de frutosamina, né? Essa frutosamina, ela leva esse nome porque a cadeia de carbono dessa molécula é igual, idêntica à molécula de frutose. Eu estou falando do esqueleto de carbono, tá? É somente isso que tem de semelhança. Então, como o esqueleto de carbono dessa molécula é semelhante à da frutose, dá-se o nome de frutosamina, mas elas são distintas, tá bom? Então, vamos lá. A frutosamina, em relação à sua meia-vida, ela tem a ver, né? Vamos dizer assim, a meia-vida dessa nova molécula tem relação extremamente direta com a meia-vida da proteína a qual a glicose se ligou. Então, como a maioria das glicoses que estão ligadas a uma proteína estão ligadas à albumina, então a gente meio que diz que a meia-vida de uma frutosamina é de em torno de 2 a 3 semanas. E isso é legal. Por quê? Porque em doenças hiperglicemiantes persistentes, essas moléculas tendem a aumentar na circulação e ficarem aumentadas durante esse tempo, porque de 2 a 3 semanas ainda não houve, né, a renovação nem o catabolismo dessas proteínas, da frutosamina. Portanto, quando a gente mensura a frutosamina, nada mais a gente está mensurando, né, aquela condição hiperglicemiante, no caso dos animais hiperglicêmicos persistentes, num tempo de 2 a 3 semanas, o que nos dá a maior margem do que se nós estivermos mensurando uma glicose de um dia, que pode ser uma hiperglicemia transitória. E eu já vi muitos casos em que o animal saiu de uma clínica diagnosticado com diabetes mellitus e, na verdade, só foi feita uma glicemia, né? E a partir dali diagnosticou-se a possibilidade de diabetes mellitus, inclusive já com interferência terapêutica, enfim, né, um transtorno que muitas vezes poderia ter sido evitado porque o animal de fato não possuía diabetes mellitus, né, principalmente quando a gente está falando de gato. Aquela hiperglicemia transitória, ela é muito importante a gente saber diferenciar o que é um estado hiperglicêmico persistente e uma transitória. Tá aí a importância da frutosamina. Em condições de saúde, a frutosamina, então, a meia-vida dela é de 2 a 3 semanas, mais ou menos. Algumas literaturas falam de 1 a 3 semanas, mas na literatura mais consagrada é a questão da meia-vida da própria albumina, que é de 2 a 3 semanas. Isso varia um pouco entre as espécies, certo? Mas o que a gente tem que entender é que essas 2 a 3 semanas é a meia-vida da frutosamina em condições de saúde, um paciente ígido. Agora, em alguns distúrbios, a gente pode ter aí uma meia-vida alterada, né? Principalmente nesses estados patológicos que eu havia dito anteriormente, que a gente vai falar agora, beleza? Então é importante saber da onde que vem a frutosamina. Bom, já sei que é uma glicose ligada a uma proteína, principalmente a albumina. Sei que tem a relação da minha vida a ver com a proteína de origem, certo? Principalmente a albumina, de 2 a 3 semanas, e que isso pode variar entre as espécies e que em estados patológicos a meia-vida pode alterar e a gente tem que estar atento para isso, para que não haja uma interpretação incorreta da frutosamina. Beleza? Bom, como é que é a formação e a remoção da frutosamina? Bom, a formação da frutosamina está ligada diretamente à magnitude e à duração do estado de glicemia daquele animal, né? Quando a gente solicita a frutosamina, geralmente a gente está vendo um estado de hiperglicemia. Então, se aquela hiperglicemia é persistente, tendemos a pensar de que a frutosamina, teoricamente, tem que estar elevada, certo? Agora, se há uma hiperglicemia transitória, não há alteração dos níveis de frutosamina, certo? Então, a formação da frutosamina está ligada, principalmente, à glicose que está circulante naquele período,
tá? Em que há a meia-vida da proteína. E na questão da remoção, a gente tem que ver a questão da meia-vida, que é o momento da degradação daquela proteína ou até pela perda da proteína sanguínea, né, plasmática, que vai influenciar diretamente no resultado da frutosamina. Então é muito importante não só avaliar a frutosamina isoladamente. Se eu sei que ela é uma glicose ligada a uma proteína, principalmente a albumina, eu preciso monitorar os parâmetros de proteína desse animal, né? Porque se, por exemplo, eu tiver um estado de hiperproteinemia, se eu tiver um estado de hipoproteinemia, eu posso estar influenciando diretamente na concentração sérica ou da frutosamina. Então eu não posso perder essa informação se eu estou querendo diagnosticar estados hiperglicemiantes e hipoglicemiantes persistentes. Então, a primeira dica aqui da live do Café com Exame é que sempre quando solicitar a frutosamina, ter noção de como está a proteína sérica desse animal, tá? Tanto a albumina como proteína total, né? Que aí automaticamente nós temos o resultado de globulina. Lembrando que a frutosamina é uma glicose que está ligada a proteínas plasmáticas, mas a maior parte está ligada à albumina e também a imunoglobulinas, certo? Isso a gente vai falar e é importante falar porque em estado de hiperglobulinemia nós podemos ter aí um falso aumento, um real aumento de frutosamina que não está falando sobre excesso de glicose e sim excesso de proteína, beleza? Mas a gente vai conversar devagar aí sobre esse aspecto também, tá bom? Então, formação da frutosamina tem a ver com a magnitude e a duração do estado hiperglicemiante, no caso, quando a gente está falando de distúrbios hiperglicemiantes, obviamente, e a remoção tem a ver diretamente com a degradação ou perda das moléculas que deram origem a essa frutosamina. A gente vai ver que alguns estados aí podem diminuir o catabolismo de proteína, ou seja, aumentar a permanência da proteína circulante, o que também pode aumentar aí a frutosamina. Então, tem que ter cuidado com esse aspecto da relação da concentração de frutosamina com a concentração de proteína total que a gente tem nesse paciente, beleza? Então, bom, em que casos a gente vai ter concentração elevada de frutosamina? Bom, eu vou começar falando pela talvez a mais importante, né, e a mais cobiçada aí para solicitação desse exame diante de um quadro hiperglicêmico. Um paciente que deu entrada na clínica, você não tem um histórico muito bem definido dele e essa ferramenta, a frutosamina, vai ser excelente para o diagnóstico de diabetes mellitus. Por quê? Eu vou ter mais ou menos uma média de qual foi a glicemia desse paciente de 2 a 3 semanas. Então é muito mais confiável do que simplesmente eu pegar um aparelho de glicemia e dosar ali e o animal sair naquele mesmo dia com o diagnóstico de diabetes mellitus. Tem que ter esse cuidado, principalmente em paciente felino que tem aquele estresse e que causa uma hiperglicemia transitória que pode confundir o clínico diante de um quadro de diabetes ou não, né? Ah, mas João, eu posso pedir um exame de urina para detectar a glicosúria, porque é mais fácil, né, ter uma glicosúria num estado diabético do que numa hiperglicemia transitória. Beleza, você pode até pedir a urina, inclusive é recomendado para diagnóstico de diabetes mellitus. O problema é que já seria um outro exame, normalmente você já coleta do paciente sangue, né, que aí você manda por hemograma e para bioquímicos, e você pode muito bem sair um pouco daquele ALT, no caso do gato, ALT, GGT, ureia e creatinina. Adiciona as bioquímicas que têm importância diante daquele quadro individual e não naquele combo, né, naquele cardápio do McDonald's. Então a gente tem que ter noção de qual exame esse animal está precisando nesse momento e não perfil felino, perfil felino, perfil felino, perfil felino, porque isso leva a gente
a subdiagnosticar, obviamente, e também perder um pouco da importância dos exames laboratoriais. Tá? Quando a gente coloca tudo dentro de um mesmo combo, a gente está avaliando os pacientes de uma forma genérica. Então, nesse caso da frutosamina, o animal apresentou um estado de hiperglicemia, é o mínimo que a gente tem que fazer, né, diante desse paciente. Então, o que eu estava querendo dizer é que, assim, eu posso pedir a urinálise, é recomendado, mas naquele momento, às vezes, não tem ultrassonografista para fazer a cistocentese, se for uma fêmea, a cateterização é dificultosa. Então, se tu já coletou o exame, maravilha. Outro problema é que a hiperglicemia transitória, se ela ultrapassar a capacidade de reabsorção tubular, naquele momento você pode ter uma glicosúria também. É mais difícil? É mais difícil. Mas às vezes você pode ter uma glicosúria por uma hiperglicemia transitória, desde que os seus valores, né, a sua glicemia ultrapasse o limiar de reabsorção tubular daquele animal. E aí, se aumentou a glicemia que ultrapassa ali a barreira de filtração normalmente, você sobrecarrega a reabsorção tubular e aí a glicose acaba escoando pela urina, a glicose excedente. Beleza? Então, para diagnóstico de diabetes mellitus, a frutosamina é altamente recomendada. Tá? Não é nenhum exame de outro mundo que você precise selecionar, a coleta tem que ser diferente, não. Esse exame é um exame de rotina e por isso que eu estou falando dele hoje. Tá? Então, mas tem veterinário que nunca pediu frutosamina. Eu sei porque eu tenho um laboratório e vejo a frequência da saída desse exame para diagnósticos de rotina. Então, por isso, novamente falando, foi a minha motivação de estar aqui hoje falando sobre ela, beleza? Vocês vão perceber que não há uma complicação de entender quando pedir frutosamina, mas essa live vai ficar gravada e eu espero que em acessos posteriores as pessoas comecem a ver, olha só, existe uma molécula que eu posso detectar que me dá uma média da glicemia dos pacientes durante um tempo de 2 a 3 semanas, então é mais confiável do que uma glicemia apenas, né? Nem todo mundo faz curva glicêmica e dependendo do estado do animal, a curva glicêmica vai apresentar valores errôneos, né? Agora a gente chega num outro ponto. Bom, pode ser nefropata também ter glicosúria. Sim, Juju, perfeito o seu comentário. Mas o animal nefropata que tem distúrbios tubulares, ele vai ter glicosúria, mas não vai ter hiperglicemia, tá? Geralmente o primeiro sinal, a primeira suspeita de diabetes é a hiperglicemia, o ponto parte daí. O nefropata com disfunção tubular, ele vai ter glicosúria, mas não vai ter hiperglicemia. Beleza, Juju? Beleza, obrigado pelo teu comentário, tá bom? Bom, se eu acabei de falar que o diagnóstico para diabetes mellitus, ele é excelente quando a gente está falando de frutosamina, a gente parte para uma outra discussão que ainda tem muito conflito de literatura, tá? E que a gente põe um ponto de interrogação sobre o aspecto de qual é o valor diagnóstico em relação à sensibilidade e especificidade diagnóstica quando a gente está falando de monitoramento de um paciente já diagnosticado com diabetes mellitus. Bom, esse é um ponto bastante discrepante entre algumas literaturas. Uns afirmam que é um excelente parâmetro para controle de animais diabéticos, assim como outras literaturas dizem que a utilidade clínica é moderada quando a gente utiliza a frutosamina para monitoramento de pacientes diabéticos. Ou seja, existe conflito de literatura, mas há uma certa ressalva para utilizar apenas esse parâmetro para você avaliar um paciente diagnosticado com diabetes mellitus e você tende a estabilizar o animal aí durante os seus procedimentos terapêuticos, suas condutas, né? Então, o que se preconiza é que o animal seja monitorado, sim, pela glicemia, pela frutosamina e pelo score corporal.
tá? Que o objetivo de um paciente diabético é que ele tenha a melhor qualidade de vida possível. O score corporal entra como um parâmetro que vai dizer se o animal está dentro da possibilidade, da melhor possibilidade que ele poderia se encontrar ali naquele momento, beleza? Então, com certeza, frutosamina para distúrbios hiperglicemiantes persistentes como a diabetes mellitus é uma excelente ferramenta, deveria ser pedida em todos os casos em que há uma detecção de hiperglicemia, certo? Ou sinais, né, de diabetes, poliúria, polidipsia não explicadas ainda, tá? Então, é um parâmetro bem bacana para diabetes mellitus, com certeza é o mais utilizado na rotina clínica com certeza para diagnóstico de diabetes mellitus, mas a gente vai ver que existem outras possibilidades de aumento de frutosamina e outras possibilidades de diminuição da concentração de frutosamina, beleza? Então, vamos lá. Outro caso de concentração elevada no paciente com frutosamina aumentada é o hipotireoidismo. Bom, se eu já entendi como que se dá a formação de uma frutosamina, fica um pouco mais fácil entender por que o hipotireoidismo ele eleva a frutosamina. Aí não tem mais a ver com a glicose, tá bom? Tem a ver com a proteína de origem dessa frutosamina. Porque no hipotireoidismo tem uma diminuição, tá, do metabolismo desse paciente e, por consequência, ele tem uma renovação proteica diminuída. Ou seja, a meia-vida dessas proteínas aumentam porque o catabolismo diminui, tá? Por conta do metabolismo mais lento. Se eu aumento a meia-vida das proteínas circulantes, eu vou aumentar consequentemente a meia-vida das proteínas ligadas à glicose, que nós chamamos de frutosamina, e, portanto, na condição de hipotireoidismo, nós temos trabalhos consistentes relatando o aumento da concentração de frutosamina, beleza? Isso está bem estipulado, tá? E a explicação é exatamente essa. Você aumenta o tempo de vida das proteínas pela diminuição da renovação e catabolismo, certo? Então, nós podemos sim ter concentração elevada. Outro trabalho também que fala sobre isso é que quando você estabiliza um paciente hipotireoideu, você faz o tratamento e consegue regular esses níveis hormonais, você também normaliza a concentração de frutosamina nesses pacientes, tá? Então, outro caso importante de concentração aumentada, ou seja, o aumento de frutosamina no sangue, tem a ver também com a diminuição do catabolismo das proteínas de origem, né, que dão origem à frutosamina, beleza? Bom, seguindo outra condição de o aumento de frutosamina é o mesmo motivo, só que você entendendo que a frutosamina é uma proteína ligada a uma glicose, você entende que você aumentar o número de proteínas no sangue, tá? Você automaticamente vai aumentar os pontos de ligação de amina das proteínas e vai ligar mais glicose na proteína, e na hora que você dosa a frutosamina, você acaba tendo uma frutosamina aumentada nesse paciente sem de fato ter um estado hiperglicemiante persistente. Percebam que a dosagem de frutosamina ela deve ser pareada sempre com os níveis de proteína total daquele animal, tá bom? Para que não haja erros diagnósticos até de um resultado positivo de fato, mas não tem a ver com aumento de glicose, e sim com aumento de proteína. Lembrando que a albumina, terceira vez que eu falo, a albumina é a principal proteína na qual a glicose se liga formando a frutosamina. Mas também falei que a concentração de imunoglobulinas também pode provocar alterações no nível de frutosamina, porque há bastante ligação da glicose também nas imunoglobulinas, principalmente a IgG, tá bom? Por isso que em casos de mieloma múltiplo, que você tem uma neoplasia de plasmócitos a nível medular, onde você tem uma neoplasia de linfócitos, de plasmócitos que produzem
anticorpos, tá bom? Imunoglobulinas, vai ter uma produção exacerbada de imunoglobulina, e essas imunoglobulinas são pontos de ligação da glicose. Se você tem muita proteína no sangue, que é o caso do mieloma, onde há muita produção de imunoglobulinas, né, anômalas, aquelas imunoglobulinas de cadeia leve, você tem pontos ainda de ligação de glicose e a formação de frutosamina. Então, você pode muito bem, diante de um mieloma múltiplo, ter a frutosamina aumentada. Tá bom? Isso é interessante saber, porque fica mais um teste, né, para quem ainda não tem, no momento do atendimento, condições de fazer um diagnóstico definitivo por punção de medula óssea. Você tem mais um parâmetro para corroborar a sua suspeita. Porque se eu tenho lá hiperproteinemia sem explicação, proteinúria, porque a cadeia leve ela passa pelo glomérulo dessas proteínas anômalas do mieloma múltiplo, você vai ter proteinúria, hiperproteinemia, o aumento da frutosamina. Então, assim, são indícios grandes de que há um aumento de proteína inexplicável. Lógico, você pode fazer proteína total em frações, você pode fazer a eletroforese das proteínas, mas assim, sempre quando eu estou falando aqui com você, eu estou falando sobre exames laboratoriais de rotina. Porque se a gente for estabelecer exames que, até chegar a um diagnóstico, a gente se perde um pouco no nosso foco dessa página, tá bom? Então, nosso foco aqui são exames de rotina, tá? Para que a gente possa estipular aí suspeitas diagnósticas e, quiçá, diagnóstico definitivo, tá bom? Então, outra condição aumentada de frutosamina é a hiperproteinemia, provocada também pelo mieloma múltiplo, beleza? Então, só para vocês entenderem aí que não só albumina elevada, mas também condições de imunoglobulinas aumentadas também podem levar ao estado de frutosamina elevada, beleza? Bom, agora a gente vai falar sobre a concentração diminuída de frutosamina. Bom, num estado clássico de hipoglicemia persistente, você vai ter a diminuição de frutosamina, porque justamente você vai ter uma diminuição da glicose circulante. Tá bom? Então vai ter menos glicose se ligando a proteínas, você vai ter menos frutosamina. Qual é o estado clássico desse achado? É o tal do insulinoma, onde você tem uma liberação em grande quantidade de insulina, que você acaba gerando no paciente um estado de hipoglicemia persistente. Isso vai refletir diretamente na concentração de frutosamina. Então, a outra dica que eu dou aqui é: atentem-se para estados de concentração elevada de frutosamina, mas também prestem atenção nos estados em que há a diminuição da concentração de frutosamina em relação aos seus valores de referência, tá? Porque isso pode ser um grande achado na busca por um diagnóstico, como, por exemplo, aí, o insulinoma. Tá? Se eu tenho uma diminuição drástica aí da concentração sanguínea de glicose, eu vou ter uma diminuição com certeza da frutosamina, que vai ser refletida aí numa média de 2 a 3 semanas. Beleza? Outro caso de concentração diminuindo de frutosamina é o estado de hipoproteinemia. Bom, é o mesmo raciocínio do que o estado de hiperproteinemia. Se eu tenho muita proteína, eu vou ter uma frutosamina aumentada. Se eu tenho hipoproteinemia, eu vou ter uma frutosamina diminuída, que não tem a ver com um estado hipoglicemiante. Então, vamos ligar o alerta, porque a frutosamina está ligada diretamente às concentrações de proteína. A hipoalbuminemia até pode reduzir a frutosamina, a concentração de frutosamina. Mas o que acontece? Quando você tem uma hipoalbuminemia, automaticamente, pelos processos bioquímicos fisiológicos, a albumina passa a ter maior meia-vida. Tá? E quando ela passa a ter maior meia-vida, ela meio que equilibra a concentração das frutosaminas ligadas à albumina. Então, mesmo diante de uma hipoalbuminemia, você tem aumento da meia-vida e, portanto, você pode manter as concentrações sem alterações da frutosamina significativas. Tá? Então, nos casos de hipoproteinemia, a frutosamina é mais bem correlacionada com a proteína total e não com a proteína albumina apenas. Tá? Então,
por isso que eu digo, na hora de fazer a mensuração de frutosamina, se liguem muito na questão da proteína total, tá? Não é caro, é bom para você excluir possibilidades e acabar não fazendo diagnósticos, concluindo, né, diagnósticos incorretos, tá bom? Então, mais um motivo de concentração diminuída que a gente acha na literatura é alguma parte muito teórica, porque não se sabe exatamente qual é o mecanismo que leva ao aumento da frutosamina diante de um estado de azotemia ou hiperlipidemia. Isso está em relato de trabalho, tá bom? Em relatos de caso, de literatura, só que a literatura que cita esse trabalho deixa muito claro que esses pacientes avaliados com azotemia e hiperlipidemia apresentando concentração aumentada de frutosamina não foram, né, monitorados na questão das disproteinemias. Então, isso não foi avaliado durante o trabalho, o que deixa um viés importante aí, porque se esse animal com azotemia, que poderia ter, por exemplo, disproteinemias, né, e hiperlipidemias, no caso, você não tem certeza se aquela frutosamina aumentou com uma ligação direta a esses dois problemas, ou se, por um acaso, diante desses problemas, houve processos em que houve causas de disproteinemias. Então, isso eu coloco aqui para vocês como um achado de literatura, referência teórica, mas na prática não se sabe exatamente qual é o mecanismo que leva ao aumento dessas duas condições, certo? E aí temos como concentração diminuída também o hipertireoidismo. Lembra que o hipotireoidismo aumenta as concentrações de frutosamina porque justamente aumentam a meia-vida das proteínas? Aí o hipertireoidismo é o contrário. O aumento do catabolismo ele vai diminuir as concentrações de frutosamina porque tem ligação direta com o catabolismo das proteínas de origem, certo? Então, existem trabalhos não só nessa teoria, mas colocando na prática que realmente os animais com hipertireoidismo, os gatos principalmente, eles apresentavam menor frutosamina, né? Gatos normoglicêmicos com hipertireoidismo apresentando frutosamina baixa diante do próprio hipertireoidismo. Então, o que pensa-se a respeito disso é que realmente haja o aumento do catabolismo proteico e com a destruição, renovação de proteínas, você diminui, né, a concentração da proteína e, consequentemente, da frutosamina. Beleza? Então, para finalizar aqui essa live, é importante a gente fazer algumas considerações, né? Os trabalhos de hoje vêm solidificando bastante a mensuração de glicose, tá bom? Glicose, frutosamina e insulina através da saliva, o que pode facilitar bastante o monitoramento desses pacientes, o monitoramento desses pacientes. Então tem trabalhos consistentes fazendo testes, né, de glicemias persistentes, né, fazendo simulações em que você vai medindo e monitorando a glicemia e a glicose, frutosamina e insulina da saliva, e há uma boa correlação, há uma boa correspondência. Então, é possível que daqui a algum tempo haja a possibilidade da mensuração em clínica da saliva dos animais, né, que vai propiciar menor contenção, maior facilidade, maior condições de monitoramento, principalmente dos animais mais arredios, né? Então, é uma consideração interessante. Lembrando, voltando, outro ponto de consideração final. Não esqueçam, a frutosamina é uma excelente ferramenta diagnóstica para diabetes mellitus, tá? Mas para monitoramento a longo prazo desse distúrbio, ele tem valor moderado, tá? Aí você tem que lançar mão também da glicemia, obviamente, curva glicêmica, e também do score corporal desse paciente, certo? E lembrar, gente, que existe uma correlação muito grande entre concentração de frutosamina e concentração de
anormais de proteínas, tá? E tem que ter cuidado com aqueles cálculos. Se você pegar alguns livros, você vai ver que existe uma correção, né? Uma fórmula de correção a partir do estado de concentração de proteína. Então, eu tenho uma proteína X, eu consigo identificar qual seria mais ou menos a porcentagem de frutosamina, levando em consideração que esse animal está com hiperproteinemia ou hipoproteinemia. Bom, não aumentou a sensibilidade nem especificidade diagnóstica fazendo a correção. Então, não é um cálculo que a gente possa confiar muito, tá? Por isso que eu nem trouxe aqui como um tópico, botei só nas considerações finais, porque o interessante mesmo é fazer um monitoramento das proteínas, fazer um monitoramento da frutosamina e interpretar o que de resultado você está recebendo. Porque se está recebendo uma frutosamina baixa com hipoproteinemia, faz o maior sentido possível, tá? Então, os caminhos diagnósticos dependem muito dessa interpretação correlacionada com os níveis de proteína total, beleza? Então, o que eu tinha nessa live para falar para vocês é exatamente sobre a importância da frutosamina, o que ela é, de onde ela vem, quais são os fatores que podem interferir na sua concentração sanguínea, tanto em condições de aumento quanto em condições de diminuição, tá? Não esqueçam desses parâmetros que foram citados, porque entram como diagnóstico diferencial também e pode ser a primeira suspeita diante de um estado de hipertireoidismo ou hipotireoidismo. Então, cuidado com a receita de bolo, né? A frutosamina aumentada, diabetes. Não, a gente tem que ver como é que está a proteína desse animal. Ou a proteína deu frutosamina dentro dos níveis séricos e hipoproteinemia. Pode ser que esse animal esteja com diabetes mesmo, só que por estar com hipoproteinemia concomitante, a frutosamina não se elevou. Então, por isso que é muito difícil, gente, pegar um livro em interpretação de exames. Você tem que ver aquelas condições individuais em conjunto, fazer o contexto daquele paciente. Tanto exame físico, histórico, exames laboratoriais, exames complementares, enfim, né? Mas é importante não congelar o conhecimento e fluir, deixá-lo fluir diante daquele animal, daquela condição individual, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado, ótima sexta para vocês e a gente se vê na próxima live, no próximo Café com Exame. Espero que vocês estejam gostando aí das postagens também, tá bom? Um abraço aí para vocês e até a próxima.